Olá, novelover! Você viu a novela ontem? Eu sou Esdras, este é mais um vídeo do seu canal sobre teledramaturgia aqui no YouTube. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se também é apaixonado por teledramaturgia e tudo que envolve esse universo, aqui é o seu lugar. Aproveita e já se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo a partir de agora. Porque hoje eu quero convidar vocês a refletirem comigo sobre a obra de Glória Pérez na televisão como autora. Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre o que me trouxe a esse tema de hoje. Foi, na verdade, uma série de fatores. Justamente logo após assistir o documentário Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, que está no streaming da HBO Max, está dando o que falar desde que estreou há algumas semanas. Não só isso, também o fato da novela de Corpo e Alma, que completa 30 anos de sua estreia nesse mês de agosto, mais exatamente amanhã, no dia 3 de agosto. Eu estou gravando no dia 2 de agosto esse vídeo. Gostaria muito que ele fosse ao ar no dia emblemático, né? Para quando se fala de Glória Pérez, que é justamente o dia 3 de agosto de 1992. Então, completaria, né? Está completando 30 anos da estreia dessa novela neste dia, mas ele não vai ao ar no dia 3 de agosto. Quando esse vídeo chegar no YouTube, já vai ter passado dessa data. Mas isso também me trouxe a querer fazer esse vídeo, sem falar no aniversário da Daniela Pérez, que também seria esse mês, no dia 11 de agosto, o mesmo mês do meu aniversário, gente. Olha a coincidência. Daniela Pérez nasceu no 11 de agosto, só que de 1970, 11 anos depois, eu estava nascendo. E sem saber disso, eu senti demais a tragédia que acabou com a vida daquela jovem atriz lá em 1992. Então, tudo isso, né, após assistir o documentário, me trouxe a esse tema, a esse vídeo, que não é só para falar do documentário. Eu vou falar um pouquinho do documentário, sim, não vou falar muito, porque eu acho que o pessoal tá falando demais já, tá todo mundo comentando, né? Vou dizer o que que eu achei, o que que me tocou mais, o que eu achei mais interessante, mas o que eu quero abordar, o que eu quero analisar hoje nesse vídeo é sobre a obra da Glória Pérez antes e depois da tragédia. Obviamente, foi um acontecimento que foi um divisor de água na vida dela, e eu quero ver junto com vocês é, a linha tênue, assim, de condução de história, né? De tema, de personagens. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber como eu percebo essa mudança nas tramas da Glória depois do acontecimento, do terrível acontecimento. Mas é daqui a pouquinho, depois da vinheta, que a gente vai conversar mais sobre isso. Não sai daí. Bom, gente, começando então, né, pelo Pacto Brutal, o assassinato de Daniela Pérez, que é o documentário dirigido pela Tatiana Issa e pelo Gustavo Barra, que estreou no último dia 21 de julho no streaming da HBO Max. É um documentário que eu fiquei muito ansioso para assistir quando soube que estrearia, né, que existiria. E antes mesmo de estrear, eu já estava procurando. Falaram tanto, fizeram tanta propaganda desse doc que eu achei que ele já tinha estreado e que eu estava demorando demais para assistir, mas não. Eu fui lá antes do dia 21 de julho e ainda não estava disponível, né? E assim que disponibilizou, eu não fui assistir imediatamente. Assim, eu fiquei meio com receio, porque eu ia reviver um, um acontecimento que eu vivi aos 12 anos de idade. E eu me lembro como se fosse hoje, ah, o assombro que eu senti quando eu ouvi aquela musiquinha do plantão da Globo, tananana, comunicando esse assassinato terrível, terrível. Não tenho muitas palavras para definir, além de terrível, de horrível, de brutal, de cruel, enfim. E foi muito chocante para mim, porque a Daniela Pérez, no papel atual que ela interpretava, que era Yasmin, de Corpo e Alma, ela conquistou todas as idades, né? Público de todas as idades. Então, desde a senhorinha até as crianças, ela realmente arrebatou corações, era muito carismática, a personagem também era uma querida, enfim. E aí eu fiquei reticente, eu tava ansioso para assistir, quando estreou eu fiquei reticente. Fui lá, vi os 2 primeiros episódios e parei, porque me pareceu algo muito lento, né, os 2 primeiros episódios.
Eu falei, ai, gente, não quero ver tudo isso de novo. Depois dei um tempo, fui assistir outras coisas. Alguns dias depois eu voltei ao doc e aí deslanchei com os 3 últimos episódios. O que eu achei mais interessante, acho que a partir do terceiro ele ficou mais interessante pra mim. O quarto eu achei bem interessante porque destrinchou a vida pregressa, né, e suja do casal Guilherme e Paula. E assim, deu pra entender um pouco e definitivamente ter certeza de que realmente ele é um psicopata, uma pessoa desprovida de qualquer tipo de sentimento, né? Em nenhum momento ele demonstrou arrependimento, ele sentiu arrependimento, e ele passou 7 anos dentro da cadeia sem provocar nenhum tipo de confusão, se comportando muito bem para conseguir cumprir apenas 7 anos da sua pena. Então isso para mim é o mais terrível, porque uma pessoa calculista e psicopata consegue fazer isso, né? Consegue passar 7 anos dentro de uma prisão, de uma cadeia, convivendo com os piores elementos e ser um cordeirinho em pele de ovelha para conseguir a sua liberdade. Essa lei brasileira, o regime criminal no Brasil, ele é tão brando, né, para criminosos, perigosos. Esse homem não devia estar em sociedade, gente. Ele é um psicopata. Será que foi feita uma análise da personalidade dele? Psicopatas capazes de cometerem assassinatos do grau que esse homem cometeu pode conviver em sociedade, sabe? E ele tá aí hoje como um sádico, vivendo, evangelizando, é, bom, fazendo coisas que eu não tenho nem como nominar. Mas enfim, não quero falar muito sobre, me estender muito sobre o documentário, que foi muito bem feito, os diretores estão de parabéns. A Glória Pérez, assim, já era conhecida como uma grande mulher e agora demonstrou mais ainda ser uma mulher muito forte, né, ser uma força da natureza. E a gente vai ver através da sua trajetória, né, antes e principalmente depois da tragédia, da sua trajetória profissional, o quanto ela realmente foi forte e se reconstruiu e se reergueu das cinzas. E é sobre isso que eu quero falar mais nesse vídeo, né? Então, a gente vai voltar um pouquinho na história da Glória para entender quem é essa profissional que se formou nos anos de 1970 pela UFRJ em História. E em 1983, depois de já ter sido mãe de 3 filhos, ela já era mãe da Daniela, do Rodrigo e do Rafael. E só depois de viver essa maternidade toda é que ela conseguiu se formar em História. Então, ela sempre foi uma observadora da história e uma contadora de história muito nata, né? Era uma coisa que estava dentro dela desde sempre. Em 1983, ela teve a oportunidade de trabalhar como colaboradora de Jeanette Claire, a autora que é considerada a maga das 8, né? E considerada também uma mestra pelos profissionais da área. Então, a própria Jeanette Claire despertou em sua colaboradora Glória Pérez esse desejo de definitivamente ser uma autora de novelas, né? Contar histórias para a televisão. E o que que acontece? Em 1984, no decorrer da novela Eu Prometo, a Janete descobre um câncer, né? E acaba falecendo por causa dessa doença, deixando a novela sem término, e quem precisa assumir a novela até o seu final é a Glória Pérez. Olha que prova de fogo. Logo em seguida, ainda em 1984, a Glória estreia em horário nobre com a novela Partido Alto, onde ela divide os roteiros da história com o Agnaldo Silva. Nessa trama ainda a gente não conseguia ver com clareza o estilo da Glória, porque ele se fundia com o do Agnaldo. Embora o universo do segundo parecesse mais presente na história, com bicheiros, escola de samba e outros elementos que já vimos em novelas posteriores do autor, foi a Glória quem assumiu os roteiros do folhetim quando o Agnaldo abandonou os textos, alegando incompatibilidade com a colega. Mais uma vez, a Glória Pérez teve que se provar acima de qualquer picuinha, de qualquer problema, né, de bastidores ali na sua vida profissional e seguir em frente com uma trama que no fundo tinha mais a cara do Agnaldo. Eu não assisti Partido Alto, não assisti nada dessa novela, acho que nem sei se chegou a reprisar, acho que nunca reprisou, não sei. Alguém aí me corrija se eu estiver errado, mas não tive a oportunidade de vê-la em nenhum momento. Mas pesquisando,
dá para sentir ali uma pegada mais Aguinaldo do que da Glória. E ainda assim, o Aguinaldo não conseguiu se entender muito bem com a Glória no decorrer, né, da escrita da trama. E aí a Glória, mais uma vez, pegou o chifre, pegou o boi pelo chifre e finalizou o Partido Alto. É lá em 1987, em sua primeira e única novela fora da Globo, Carmen, exibida pela Rede Manchete, que passamos a conhecer de fato o que viria a ser o estilo Glória Pérez de contar histórias. Em seu universo de mocinhas fortes, sonhadoras e guerreiras, apresentadas sobre um pano de fundo de alguma cultura diferente ou uma abordagem social polêmica, Carmen, vivida por Lucélia Santos, era uma mulher passional e ambiciosa que fazia um pacto de sangue com uma pomba-gira cigana para enriquecer e destruir o homem que a enganou. Uma ousadia que só a Manchete era capaz de bancar e a jovem autora Glória Pérez capaz de criar. De volta à Globo, em 1990, a Glória apresentou 2 trabalhos. O primeiro foi a primorosa minissérie Desejo, protagonizada pelo Tarcísio Meira, a Vera Fischer e o Guilherme Fontes. Mas o retorno triunfal mesmo aconteceu com Barriga de Aluguel, uma novela concebida para o horário nobre, onde a Glória acabou escrevendo a maior novela do horário das 6 e também a 4ª maior novela em capítulos da emissora. Barriga de Aluguel contou com simplesmente 243 capítulos. Ela teve que esticar a novela devido ao sucesso. A novela teria 189 capítulos, mas a autora escreveu mais 54, somando-se assim 243 no total. Com a abordagem inédita de uma mulher que gera o filho de outra em sua barriga, papéis de Cláudia Abreu e Cássia Kiss como Clara e Ana, a autora colocou na boca do povo um debate médico polêmico que soava como ficção científica, mexendo com as emoções mais profundas do público e criando um clássico da nossa teledramaturgia. Em 1992, então, a Glória foi promovida a autora solo no horário nobre. Então, escreveu a novela que viria a desejar nunca ter escrito. Forte, densa e extremamente dramática, de corpo e alma tinha tudo para ser um novelão daqueles marcantes e inesquecíveis, bem ao estilo Jeanette Claire, que era a mestra da Glória. No fim, acabou sendo marcante e inesquecível, mas não por todas as qualidades fascinantes da escrita e condução da autora em seu enredo, mas pelo motivo mais cruel e doloroso possível: o assassinato da filha nos bastidores do folhetim, vítima de um psicopata que dividia a cena com ela na novela, transformando assim de corpo e alma em uma novela lembrada de forma sempre soturna e melancólica, marcada por uma tragédia inominável. Desse momento em diante, eu, na minha inocência infantil, achei que a Glória Pérez nunca mais ia escrever novela nenhuma, ou pelo menos ficaria um longo tempo sem escrever outra trama. Mas apenas 3 anos após o obscuro acontecimento na sua vida, que diante da imensidão que foi, né, essa tragédia para a Glória Pérez e para tantas outras pessoas, mas principalmente para a mãe, eu acho que 3 anos era muito pouco para ela já estar recuperada de tudo e voltar. Mas eu acredito que ela encontrou no trabalho uma forma de realmente se refugiar e se recuperar mais rápido de toda a dor. Se é que um dia ela se recuperou, né? Vendo o documentário, a gente percebe que tudo ainda dói muito e é impossível que não continue doendo, principalmente a injustiça dos assassinos estarem à solta. Mas 3 anos após a tragédia, a Glória Pérez ela retorna à telinha com Explode o Coração em 1995, marcando assim uma nova fase em seu trabalho. Se em suas novelas anteriores ela abordou primeiro uma vertente religiosa marginalizada e rodeada de preconceitos, depois a disputa por um bebê de proveta e em seguida a vida de pessoas transplantadas, foi em Explode Coração que ela começou a mergulhar no universo das diferentes culturas que nos rodeia, retratando a vida dos ciganos. 3 anos até parece um tempo suficiente para alguém viver um luto profundo,
Mas o que mais me impressionou assistindo ao documentário foi relembrar que em 1996, enquanto a Glória ainda estava envolvida com os trabalhos de Explode Coração, ela teve que enfrentar os trâmites do julgamento de Guilherme e Paula. Só viriam a ser condenados no ano seguinte, em 1997. Eu acho que não deve ter sido fato para a novelista ter realizado, né, a finalização do trabalho em Explode Coração com esse tormento ali martelando na cabeça dela, né? Preocupando ela, porque ela tinha que estar preocupada se eles realmente iam ser julgados. Tinha um homem, um advogado de porta de cadeia, que é muito mostrado no documentário, que defendeu o Guilherme de Pádua com unhas e dentes. Então, a Glória Pérez ela ficou muito assustada com a possibilidade de que eles não fossem condenados, porque o cara, apesar de ser chave de cadeia, ele era faca na bota, ele era capaz de tudo, de inventar qualquer história para defender o cara, porque assim como o seu cliente, ele também era um advogado interessado em aparecer a qualquer custo, interessado em fama, né, em fazer o nome dele ali naquele caso que era o grande caso da vida dele. Da mesma forma como Guilherme de Pádua era capaz de tudo pela fama, né? E fez o que fez pela fama, por um motivo mais do que torpe. Então era justamente naquele momento da vida dela, onde ela decidiu mergulhar no trabalho, eu acho que para tentar dissolver, depois de 3 anos da tragédia, todo esse sofrimento. E ela estava ali envolvida com Dara, Cigano Igor, Júlio Falcão, Vera, escrevendo a novela dela que estava linda realmente, mas no meio disso tudo vem a questão desse julgamento e o medo dela dos assassinos não serem condenados. Então ela foi à luta novamente batalhar por essa condenação, né? Impedir a publicação do livro escrito pelo Guilherme de Pádua, que estava fazendo ali a própria defesa na escrita desse livro. Um absurdo, gente, mais uma barbárie mesmo. Então, é citado no documentário que é como se a Daniela ela tivesse sido assassinada várias e várias vezes. E realmente, sempre que essa criatura ela aparece em algum momento, desde que tudo aconteceu, ele mata ela mais uma vez. Mas eu acredito que devido a isso, né, devido a esse tormento todo que assolou a Glória, a vida da Glória lá em 1996, 3 anos depois da tragédia, a história da Dara acabou não tendo um desenvolvimento tão emocionante e comovente como viriam ser as novelas seguintes da Glória. E acabaram seguindo esse mesmo estilo. Os trabalhos posteriores, né, da Glória Pérez, depois de Explode Coração, foram ambos no ano de 1998. A primeira magnífica minissérie Hilda Furacão, que eu sou super suspeito para falar, porque eu amo de paixão. Acho uma das melhores coisas feitas já na televisão brasileira. E logo depois ela escreveu o remake do sucesso de Janete Claire, Pecado Capital, que não fez nenhum sucesso, né? Infelizmente foi um flop. A Glória quis fazer uma homenagem à sua mestra, mas não deu muito certo. Aliás, remakes de novelas da Janete Claire, misteriosamente, nunca dão muito certo, né? Então, depois desses dois trabalhos de 98, veio o famigerado ano de 1999, que eu acho que deve ter sido um dos piores anos para a Glória. É porque, de fato, mais uma vez, a Daniela Pérez, ela volta a ser assassinada com a absolvição do Guilherme de Pádua e da Paula Tomás após 7 anos de cárcere por bom comportamento. Dos 19 anos de condenação que eles tiveram, eles só cumpriram 7 anos. E eu fico muito embargado falando sobre isso, porque é um absurdo. O sistema carcerário no nosso Brasil, ele é terrível ao mesmo tempo, só que a lei ameniza um crime tão hediondo por bom comportamento. Ah, ele cumpriu parte da pena, cumpriu a dívida dele com a sociedade. Não cumpriu, gente. A sociedade inteira acha essas duas criaturas abjetas. Então, assim, para mim, já que eles estão livres, eles não deveriam mais estar vivos. Resumindo tudo isso que eu falei até aqui, gente, após esse luto, né, de 3 anos, quando acreditou já estar
Pronta para poder voltar ao trabalho, a Glória teve que lidar novamente com os dois criminosos rondando a sua vida, tirando a sua paz nos 4 anos seguintes. Né? Nos 4 anos seguintes, após os 3 anos de luta. Então, esses 7 anos que eles ficaram presos, a Glória não teve paz, porque não foi uma prisão onde eles foram jogados lá dentro e acabou, entendeu? Foi esse inferno na vida dela, né? De ter que ver eles serem soltos para julgamento, depois de ter que ver eles sendo soltos. Eu acredito que somente em 2001 a Glória Pérez voltou plenamente ao seu ofício, que foi quando ela realizou O Clone. Na minha humilde opinião, uma das melhores novelas da autora. Mas a partir de agora, com um tema que nunca mais sairia da sua cabeça, que é a psicopatia. Não foi abordado em O Clone, mas depois de O Clone, né, que foi quando ela fez América em 2005, e logo em seguida Caminho das Índias em 2009, ela abordou em Caminho das Índias a psicopatia com a personagem Ivone, vivida maravilhosamente pela Letícia Sabatella, que não era uma assassina, mas era uma pessoa que destruía qualquer um que estivesse ao seu redor para atingir os seus objetivos. Então, nessa novela, que está sendo reprisada agora no Viva, e quem está assistindo pode constatar, a Glória ela é muito meticulosa, muito cuidadosa em explicar como funciona a psicopatia, né? Tanto que tem o personagem do Estênio Garcia, o Dr. Castanho, que é bastante didático durante toda a trama, mas é muito interessante ver essa abordagem, né? Ver a forma como a Glória quis conduzir esse tema, conduzir essa personagem. Só acho que a Ivone merecia um outro final. Eu não vou dar spoiler aqui, mas a Glória tinha a ideia de um final mais justo para Ivone e acaba não sendo tão justo assim, na minha opinião. Enfim, quem está assistindo, quem está acompanhando vai assistir, vai saber. Depois, em 2014, a Glória volta com força total ao tema da psicopatia, dessa vez pegando mais pesado com a série Dupla Identidade, onde o protagonista, vivido pelo Bruno Galhaço, o Eduardo, ele já é um psicopata sanguinário, que seduz mulheres e tem prazer, né, em matá-las de forma muito cruel e muito sangrenta. Eu não assisti a série porque achei que não ia ter estômago, mas ando com vontade de rever porque é um trabalho muito elogiado da Glória e eu acho que vale a pena às vezes a gente deixar um pouquinho de lado algumas coisas que embrulham o estômago, até como questão de estudo, né, mesmo, de pesquisa. Para mim, que também gosto de escrever, é interessante. E bons trabalhos, por mais duros que sejam, como é o caso do documentário Pacto Brutal, é importante que a gente veja para ter uma visão ampla de tudo. E agora, já fiquei sabendo através de algumas notas sobre Travessia, né, a próxima novela da Glória Pérez, a estrear aí no mês de outubro, que também vai ter um personagem psicopata. Vamos ver, vamos aguardar para ver como vai ser a abordagem desse psicopata. Eu particularmente gosto de psicopatas que são mais sanguinários, desde que não mostre tanto sangue, se é que vocês me entendem. Eu gosto de saber que a pessoa é capaz, que a pessoa faz aquilo em filmes, séries e tal. Eu não gosto de ver o ato em si. Então parece que a Glória tá querendo fazer uma coisa mais pro lado do Eduardo, de dupla identidade, do que da Ivone, de Caminho das Índias. Mas eu acho que uma mistura dos dois fica um bom equilíbrio para uma novela, né? Na TV aberta, em horário nobre, que muita gente vai assistir, sem deixar as pessoas muito apavoradas. E esse é de fato um tema que não se esgota, né? Já que a mente humana é um mistério infinito a ser desvendado. Então aí tanto a Glória quanto outros autores podem muito abordar o tema da psicopatia para a gente poder entender e poder ficar cada vez mais atento e longe de pessoas desse tipo, já que infelizmente elas ficam livres na sociedade, mesmo reconhecidamente psicopatas, para poder fazer qualquer coisa com qualquer pessoa. E aqui, gente, eu não citei as outras novelas da Glória, que foram Salve Jorge, A Força do Querer, porque na verdade eu quis fazer esse paralelo. Eu não sei se vocês perceberam, mas as novelas da Glória, antes, né, de tudo acontecer, chega ali até 92, que é de Corpo e Alma,
tinha uma densidade diferente, eram novelas mais humanas, não tinha essa coisa tão lúdica. Ela sempre estava preocupada em abordar um tema muito forte e diferente, mas sendo visionária, temas que ia fazer parte do cotidiano das pessoas dali a alguns anos, como a barriga de aluguel, como o transplante de órgãos. Hoje é super corriqueiro tudo isso, mas na época parecia mesmo ficção científica, era tudo muito uau, que coisa incrível, podemos realizar isso. E era isso, né? Era muito seco, assim, mas era maravilhoso. A Glória Pérez sempre teve uma destreza muito grande em abordar esses temas. Mas depois da tragédia, ela volta com temas mais lúdicos. Lúdicos que eu falo é que não fazem tanto parte do nosso cotidiano, né? Essas culturas todas diferentes que ela abordou, Índia, Marrocos, a vida dos ciganos, Turquia, para a gente é uma coisa distante, então fica no campo da imaginação, da fantasia, a coisa das dancinhas, a coisa dos bordões. Então parece que ela se preocupou mais em trazer uma leveza para as tramas dela. A gente pega, por exemplo, uma Carmen de 1987. Gente, uma novela pesadíssima, se você fosse pensar até para hoje em dia, né? Um pacto de sangue, como a pomba gira, ela enriquece, todos os homens que se aproximam dela morrem. É tudo uma tragédia muito grande. Hoje, certamente, se alguém cogitasse um remake, eu acredito que a Glória não gostaria de fazer. Mas é isso, né, gente? Eu acho que os autores eles têm mesmo que se reciclar, que ir mudando ao longo do tempo. Acho que agora a Glória já está entrando numa nova fase. Depois dessa fase de início de carreira como autora solo, né, em Barriga de Aluguel, de Corpo e Alma, ela entra nesse campo das culturas com Explode Coração, aí tem o Clone, aí tem Caminho das Índias, aí tem Salve Jorge. E aí, depois de Salve Jorge, por causa da baixa audiência, ela dá mais uma quebra de expectativa e faz a Força do Querer, que já vai para um outro lugar. Ainda tem ali uma cultura diferente, só que ainda dentro do nosso Brasil. Mais fácil da gente conhecer, pegar um ônibus, um avião e tá rapidinho em 1 hora, 2 horas no local. E agora vem Travessia, que também vai ter cultura diferente, né, dentro do Brasil, também alguma coisa na Europa, que vai se passar em Portugal também, mas essa travessia, para mim, tá mais com cara de Força do Querer. Então a gente já vê uma outra fase da Glória. Eu acho que é isso. A mulher tá aí, tá forte, tá viva, tá na ativa, embora morta por dentro em alguma parte que não vai mais reviver, e a gente sabe qual é, mas ela ainda tem alegria, porque como ela mesma falou no documentário, ela tem vocação para alegria e essa alegria ela coloca nas tramas que ela leva pra gente e que sempre empolga, né? A gente pode estar vindo numa fase de novelas chatas, pinta a Glória Pérez, a gente sempre se anima. Agora tem uma novela boa no ar, mas vai melhorar mais ainda com Glória Pérez em outubro, apresentando Travessia. Então espero que a gente possa acompanhar juntos da nossa casa e aqui do Você Viu a Novela Ontem. Eu espero também que vocês tenham gostado desse vídeo, um pouco soturno também, meio triste e melancólico, porque o tema nunca é um tema alegre, nem possível, mas eu fiz assim que eu estava com muita vontade de trocar com vocês ideias sobre o documentário e também recordar, relembrar essa trajetória da Glória que é muito dura, difícil, mas muito bonita também. Então, se você gostou desse vídeo, já sabe, deixa seu like, compartilha, comenta, compartilha com aquele vizinho, aquele amigo, aquele parente que adora novela, mas que não é muito ligado em internet, em YouTube. Vai lá, mostra pra ele, fala pra ele se inscrever também. E não se esquece de se inscrever no canal, claro, se ainda não for inscrito, e me segue nas redes sociais. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!